Você já pesquisou uma empresa no Google e caiu num perfil todo bagunçado? Hoje vamos te mostrar como isso afeta o seu negócio e como você pode resolver. Fala galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu grande amigo Luiz Fernando, diretor da GMN Serviços Digitais. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito legal que é muito simples para muita gente, mas que faz toda a diferença. Como que a pessoa encontra a sua empresa quando ela pesquisa no Google? Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado aí, Pedro. Pedro Camarão, meu grande parceiro. Cara, muito obrigado. Prazer aí estar no teu canal. Muito feliz aí pela Obrigado. oportunidade e também, cara, pela tua iniciativa. Acredito que todos os canais aí de comunicação vêm para agregar bastante e a tua ideia nada mais é do que um grande impulsionador, né, disso, de poder levar adiante informação, conhecimento e poder agregar aí também com a galera que te acompanha. Então é um privilégio estar Sim, por com aqui, tá certeza. bom? Então, Fernando, para começar, quem é a GMN? Como começou? O que vocês fazem? Explica um pouquinho para a galera aí. Então, nosso projeto começou em 2021, pós-pandemia, a gente entendeu, começou eu e minha namorada, né? A gente já teve outros projetos no digital, mas a gente entendeu que pós-pandemia ali tinha muitas empresas reabrindo ou recomeçando a partir de um capítulo muito marcante, né, na história de todo o mundo, na verdade. A gente percebeu que o Google era uma ferramenta que seria uma grande aliada para as empresas, visto que muitos já estavam se preocupando somente em cuidar de rede social, Instagram, enfim, é, Instagram, Sim. Facebook, usando muito o WhatsApp para pedido, entrega. Então a gente descobriu que tinha uma brecha ali de mercado, um oceano azul, na verdade, na nossa cidade, que o Google poderia ser um ótimo aliado também, né? E sendo mais específico, o Google Meu Negócio. Então, foi a partir daí que a gente começou com o projeto. Então, a gente vem ao longo desses 4 anos trabalhando de forma focada, né, nessa plataforma, entendendo que é uma ferramenta que ainda segue sendo muito negligenciada pelas empresas, pelos empresários. Eles não dão a devida Sim, atenção e isso acaba deixando eles, na verdade, fechando alguma porta, né, que eles poderiam ter aberto já há muito tempo para vender mais. Então eles acabam acreditando, né, por muitas vezes que somente o tráfego pago vai fazer o milagre, né, de trazer clientes. E eles não é a entendem como mágica, utilizar né? essa ferramenta, não entendem como trazer essa ferramenta de uma forma, usar essa ferramenta de uma forma tão estratégica para o negócio deles, sabe? Então é isso. A gente Sim. começou com essa iniciativa, acabou que deu muito certo e graças a Deus a gente vem há 4 anos trabalhando somente focado nisso, graças a Deus. Bem massa, irmão. Fico feliz também de saber que a tua empresa é bem grande aqui na região, já atendeu muitos clientes. E Isso por aí. que tu acha ainda que o Google Meu Negócio é tão negligenciado pelas empresas? Então, cara, eu acredito que por falta de informação mesmo, tanto é que em todos os atendimentos que a gente vai fazer, que os clientes que a gente atende, acaba que a gente tem que elevar o nível de consciência no primeiro momento daquele cliente que está conosco, ali, daquele prospect, enfim, porque muitas vezes ele entende quando a gente fala de Google, ele automaticamente associa a rede social no geral. Então a gente acaba tem que trazer de certa forma uma parte mais de educação explicativa, então demanda um pouco mais de tempo. Então eu acredito que realmente é falta de informação mesmo, sabe? Falta de conhecimento mais aprofundado sobre o digital. Não é todos, né? Com certeza tem pessoas que já entenderam que ela é muito importante, trabalham e buscam por melhoria em cima disso, mas ainda eu chuto aí 90% não se dedica e acaba negligenciando essa ferramenta que é tão importante e custo zero ali, digamos, né? Precisa de uma atenção, obviamente, mas negligencia por falta de informação, sim. E explica para a galera, então, o que muda, mano, quando uma empresa começa a colocar um perfil bem otimizado no Google? Eu gosto de pontuar bastante que assim, as pessoas não entendem e talvez não enxerguem por esse ponto, mas eu gosto de trazer sempre quando eu estou apresentando, é que o Google, o meu negócio, ele não deixa de ser uma rede social também. Ela começou lá em 2004, se eu não me engano, o Google Maps, né? Que era realmente só localização, endereço, sem muita informação, e veio evoluindo de lá para cá. Então, imagina, são basicamente aí 11 anos, né? Que essa ferramenta vem se desenvolvendo e evoluindo com o passar dos anos. Hoje, para ter ideia, a gente consegue
fazer diversas coisas dentro do perfil, inclusive fazer postagens, declarar, botar ali, adicionar diversos serviços com descrição, trabalhar bastante a parte de palavra-chave de forma orgânica, trazer facilitadores com o botão de WhatsApp. E aí, por conta disso, eu vejo que é muito importante trabalhar essa ferramenta não somente como um Google, né, tipo localização, endereço, mas também entender que ele tem um grande potencial de captação de clientes. Então, então é isso. Outro ponto bem interessante, que é pouco falado, né, e pouco discutido a respeito dessa entrega, é que muitas empresas também de marketing em si oferecem, né, acabam oferecendo ali um ajuste básico no Google, porém muitas vezes não tem esse foco, né, não tem ali, não entendem Muito tão bem. superficial, Então, na verdade, né? cara, bem superficial e também só que aí que tá, é superficial, mas acaba vendendo no pacote junto. Então, por Sim. diversas vezes eu acabo pegando o cliente ali que já tem uma empresa de marketing que atua e, tipo, nada contra as empresas, porém, por não ter essa especialização ali, não entenderem tão bem de como usufruir e extrair o melhor da ferramenta, eles acabam fazendo um feijão com arroz ali, que fica meia boca, e muitas vezes o cliente deixa de fazer um trabalho melhor porque a empresa disse que faria aquele trabalho lá. Então, assim, cara, às vezes vira uma bagunça um pouco por não saberem extrair o melhor da plataforma. As agências acabam assumindo esse papel, mas não entregam, às vezes, o que deveriam, sabe? Esse é o meu ponto de vista. Então, acaba que é isso. Acho que é um pouco dessa questão de não entenderem, de fato, o porquê o para que ela serve, como extrair o melhor, e também há outras empresas que infelizmente acabam sujando o mercado, umas que falam que vão fazer e Sim. não fazem, e outras que se apresentam como especialistas e também não fazem, não entregam um trabalho tão bom. Então acho que são esses dois viéses aí, sabe? Sim, porque, cara, na verdade, o Google é a maior rede de pesquisa do mundo, né? Qualquer lugar que tu Sim, vai, qualquer lugar que tu viaja, até mesmo onde tu mora, quando tu quer pesquisar qualquer coisa, independente do que seja, tu vai no Google. É muito difícil com tu certeza. querer pesquisar algum serviço específico e tu ir no Instagram da vida. Tu acha primeiro essa Uhum, empresa pelo Google e muitas das vezes, né, uma opinião minha, quando eu mesmo encontro e até os próprios comentários, as avaliações, tu já vê que tem algumas coisas que tu não gosta, já fica com o pé para trás, se já não está bem posicionado, se já não tem uma comunicação muito boa. Então, eu acho que exatamente. muita gente não tem essa visão ainda, né? Cara, e aí que tá, E nós aqui, né? A gente mora numa região que é uma região turística, se a gente for pensar, toda a sim, nossa costa aqui, Santa Catarina, é uma região turística, e a gente recebe pessoas o ano todo, praticamente. Então, cara, pensa inverno e comigo, verão. a pessoa chega aqui, ela vai fazer uma busca no Google. Ela até buscam no Instagram, a gente sabe que tem uma parcela das Sim, pessoas que preferem buscar pelo Instagram, mas uma grande maioria vai no Google, por quê? Porque primeiro, ela já sabe o que ela quer, então ela quer um restaurante, quer um hotel, ou, enfim, carro quebrou, quer uma oficina, quer uma borracharia, ou, melhor, quer um consultório médico, Cara, depende, assim, tem vários. Tudo que a gente pensa em necessidade, a gente lembra de Google, né? sim. E como tu falou, a questão de avaliações é algo muito importante. Um diferencial nosso hoje é que a gente trabalha muito a questão de estratégia para crescimento desses feedbacks e avaliações. Então depois eu vou apresentar aí um relatório que a gente faz. Até se tu quiser apresentar aí, rapidinho. Claro. Eu posso mudar aqui. Ah, isso. Então, esse é uma ferramenta que a gente usa, que é o GBP Check. Ele faz toda uma análise, né? Tem acesso à API do Google, esse software. A gente consegue fazer uma análise tanto de localização da região dessa empresa. Ela vai pontuar tudo que o perfil precisa de ajuste para a gente conseguir, então, estar executando nosso plano de ação, né? Isso facilita muito. Antes a gente fazia tudo isso aqui no braço, no começo. Então a gente abria o perfil, olhava ponto por ponto para entender o que que a gente poderia melhorar. Levava Tudo mais manual. tempo, né? Era mais trabalhoso, era manual e esteticamente não tinha uma forma de apresentar. Por aqui a gente consegue emitir um relatório, um PDF, consegue sentar com o cliente, apresentar, pontuar, sabe? E isso Sim. ajuda nos argumentos da venda, tá? Bom, aqui a gente tem um perfil que a gente fez. Esse relatório aqui, acho que eu fiz há bastante tempo atrás. Tanto é que aqui eles estão com nota 4.6, 1.625 avaliações. A gente começou com essa empresa, eles tinham uma média de 500 feedbacks na época. É uma cafeteria bem conhecida lá em Curitiba. Aqui ainda tinha alguns Legal. pontos a serem ajustados, né? Então aqui mostra tudo, ó. Na época estava faltando adicionar mais fotos,
mais vídeos, fazer as fotos 360, que é o tour virtual que a gente faz também. Fazer tempo que não adicionavam nenhuma postagem, né? Então, como eu falei, o Google tem o feed. E aí, nas outras partes aqui até que estava tranquilo. Bom, hoje, se a gente for pegar aqui, vou compartilhar essa tela, eles estão aqui, ó. Tem a de Porto Alegre e Curitiba. Só para ter ideia, cara, hoje eles estão uma nota 4.8 com 14 mil avaliações, tá? Então, tudo aquilo, a estratégia que a gente aplicou com eles, que é o método MVM que a gente chama, eles aplicaram, a gente hoje não está mais trabalhando com eles, assim, de forma bem direta, mas até hoje eles continuam replicando a estratégia que a gente passou. Então, eu vejo que o nosso diferencial competitivo hoje no mercado, dentre outras empresas que trabalham com o mesmo, com o Google Meu Negócio também, é essa questão dessa estratégia que hoje a gente implementa de uma forma é, muito mais com uma entrega muito mais efetiva, digamos assim, personalizada. Isso faz com que as empresas venham a aumentar essa questão de feedback e avaliação. Que, cara, conta muito porque isso revela ali se a empresa realmente é boa ou não, porque são Sim. pessoas reais falando, né, indicando ou não aquele negócio. Tem até um outro case mais recente, que é esse aqui, que é em Balneário Camboriú. Essa cafeteria, em 90 dias, ela subiu aqui e conseguiu 510, para ser mais exato, 512 feedbacks ao longo desses últimos 90 dias com a mesma estratégia. Então, tu imagina, eles tinham 26 avaliações, hoje estão com 538. É um aumento muito significativo. Se a gente levar em consideração que cada avaliação foi uma venda, então foi uma média de 510 clientes a mais, né, que eles tiveram ao longo dos últimos 90 dias. Somente pelo Google, né? Então, Sim. assim, E uma coisa que, cara, eu acho muito bacana, principalmente falando do Google, né? É que não existe aquela coisa de tu ver uma empresa gigante e tu ver uma empresa pequena. As duas podem estar no mesmo patamar ali dentro do Google, porque tu não está exatamente. falando de investimento alto em valor, sabe? É mais a estratégia. Por exemplo, tem empresa que pode começar, por exemplo, abrir hoje, se ela já tiver uma estratégia uma estratégia que funcione e se ela se dedicar tempo para ter esse crescimento, né, ou contratar uma empresa como a nossa para que ajude ela nesse crescimento, Sim, consequentemente ela vai entrar numa disputa às vezes de uma empresa que já está lá há 10 anos, mas não tinha nenhuma estratégia, não tinha uma intenção de crescimento, tá? Então a gente está falando aqui de uma estratégia orgânica que leva tempo, né, não é algo da noite para o dia. Porém, sim, se com essa certeza. empresa abrir já com esse empresário, com esse nível de consciência, em um ano ela pode crescer o que uma que tem 10 anos não cresceu dentro do Google. E aí ela está Perfeito. Aham. preparada para atingir esse público de fundo de funil, né? Porque a pessoa que está buscando no Google, ela já tem uma intenção de compra, ela já quer comprar, na verdade, está precisando encontrar agora a melhor empresa que vai atender ela, né? E vai ter a solução para o que ela busca. Então, assim, como tu falou, hoje não tem uma regra para isso, que ela precisa de X tempo para crescer, não. Na verdade, ela precisa de intenção. Sim. A empresa em si, o empresário precisa, enfim, doutrinar ali sua equipe para ter uma intencionalidade nessa questão, sabe? Eu acredito que é isso. E quer dar seguimento também aí no case que estava passando? Pode dar Cara, uma eu ia te sequência. mostrar, eu ia mostrar a questão de resultado aqui, de como é que a gente analisa os resultados do Google para que as pessoas tenham Aham. uma percepção, porque às vezes pensar, mas aí só vai atualizar o perfil e vai botar foto, e vai botar vídeo e o que acontece. Então, só para ter ideia de resultado que o Google traz, como a gente olha as interações aqui, a gente olha a partir dessa, dessas métricas, tá? Nos últimos 6 meses, essa empresa aqui, ela, pelo Google, ela trouxe uma média de 797 ligações, tá? Pelo Google. Só a visualização aqui nesses últimos 6 meses deu 147 mil, tá? Tá doido? Esse perfil foi visto. Pessoas que clicaram no botão de rota para chegar até lá, a empresa nos últimos 6 meses, deu quase 10 mil pessoas pelo Google, tá? Então, então é isso que falta às vezes as empresas verem mais de perto, sabe? Se a gente pegar aqui, ó, a Sim, gente com pode analisar certeza. mais de perto, comparado ao ano passado, ó, 1.780, 56% a mais, referente ao ano passado. Vamos pegar junho. 1.625 só no mês de junho, 58% a mais que junho de 2024. Então, assim, são métricas reais que a gente consegue ter a partir dessas interações. Então, a pessoa clicou aqui no botão de rota, vai marcar ali. Clicou no botão de ligação, vai marcar ali.
tá? Então, a gente consegue apresentar, além de toda a estrutura, a parte estética, de como a empresa se apresenta, a gente consegue apresentar também esses números, né, para realmente materializar um pouco melhor ali o que está sendo realmente efetivo, né? O que está trazendo de resultado. Claro que a gente não consegue metrificar exatamente a pessoa que entra e sai, teria que perguntar, a gente sempre solicita para o nosso cliente para ele perguntar, mas é muito importante que as pessoas entendam de fato qual é o canal que está trazendo mais clientes para ela. Se ela não tem Sim. clareza dos canais que estão trazendo, se ela não sabe se veio do Google, se veio do Instagram, se veio da porta, se veio de indicação, como que ela vai ter clareza para entender como é que ela vai investir? Então, às vezes, o empresário ele não sabe aonde ele vai investir porque ele não tem clareza de onde vem, entende? Porque Sim. se ele tivesse clareza de onde vem, ele saberia onde investir, ele saberia o que traz resultado para ele. Isso acontece muito, né? Infelizmente. E Infelizmente. aproveitando o gancho, qual que é a tua opinião sobre o orgânico e o tráfego pago? Cara, então, eu acredito que é isso. Hoje eu sempre faço uma analogia que é a seguinte: se a nossa casa está desarrumada, dificilmente a gente vai querer trazer um grupo de pessoas para nos visitar, certo? Bom, a gente passou uma Sim. semana toda numa correria, chegou sexta-feira, a gente quer fazer um happy hour e tal. A gente não vai trazer uma galera para nossa casa desarrumada. No mínimo, tu vai querer ali um tempo para organizar as coisas, né? Enfim, até a questão eu acredito, de educação mesmo, né? E a mesma coisa eu vejo pro digital, sabe? Hoje as pessoas têm que aprender a enxergar os seus posicionamentos em cada rede social como a fachada da empresa, como a empresa de fato, né? Então, seja Google, seja Instagram, de nada adianta a gente investir em tráfego pago para trazer mais pessoas se aquele ambiente não está comunicando algo legal. Então, no Google é isso. Eu penso que primeiro a gente trabalha a parte orgânica, organiza tudo, deixa a casa arrumada, trabalha a questão de feedback e avaliação, faz a parte do crescimento, né? Deixa tudo bem organizado e a partir disso depois, como um próximo passo, a gente investe em tráfego pago. Então, para mim, o orgânico é uma base, né, digamos assim, é o que é, é como se fosse a fundação de uma casa, né, para depois a gente começar com a parte do crescimento de uma forma mais acelerada, né, acelerar o processo, que aí entra o tráfego pago. E até se a gente for pensar, cara, em relação de custo, de corte de gastos, quanto mais o orgânico tiver sendo bem feito, acaba que lá na ponta o tráfego pago ele tem menos esforço para entregar e isso acaba que diminui os custos, né? E Então gera mais tem tudo leads isso. também, né? Também, cara, e aí imagina, o lead que chega e ele chega num ambiente que é bacana, que é agradável, é que nem um site. Tu entra num site ruim e Sim. feio, tu não quer ficar, tu não quer comprar daquela empresa, não quer ficar naquele site. Uma loja, vai comprar no e-commerce aí que não tá legal, entendeu? Não tem uma paleta de cores legal, não passa uma harmonia, né? Então eu vejo que independente da rede social, até não falando só de Google, mas eu acredito que é isso, sabe? A diferença está em entender que o orgânico ele é a base para depois a gente conseguir trabalhar o tráfego pago de uma forma mais efetiva. Cara, e isso é muito interessante se falar porque hoje em dia, né, com a internet bombando, todo mundo acha que o tráfego resolve qualquer coisa, né? Eu Uhum, preciso vender um exatamente. produto, preciso divulgar meu serviço. O que que eu vou fazer? Vou fazer tráfego. E acaba Exato. esquecendo do resto do mundo, né, que está em volta. E aí tem um custo maior por aquisição de cliente, né? Sim, aí acaba Não enredando, né? precisaria, no caso. Uhum. Não precisaria ter esse custo nesse caso inicialmente. E falando um pouco mais sobre os perfis aí que tu tem, até dos teus clientes, quando tu estava ali no início, o que que tu sempre viu assim que é os erros mais comuns que aparecem, que muita gente ainda tem e nem percebe? Olha, se for pontuar os mais comuns, assim, é a falta de gestão mesmo, tá? Porque a maioria já tem o perfil do Google. Só que às vezes a Sim, pessoa atualizou a última foto tem 2 anos. Às vezes a último feedback que ele recebeu faz 6 meses. E e como não a gente vive num responde. mundo, ele também não responde avaliação, não. Imagina, se a última ele recebeu há 3 meses, geralmente responde só avaliação negativa. Sim, isso é complicado Não também. gera relacionamento com o cliente a partir das avaliações, sabe?
Então, é a falta de interesse mesmo e de gerir a página de uma forma é, que é a forma correta, digamos, tá? Que o algoritmo ali do Google ele também ele vai dar mais relevância para empresas que estão atentas a isso, né? Que estão cuidando e gerenciando de uma forma melhor. Então, acho que os erros mais comuns, assim, são esses. É a falta de importância, mas ao mesmo tempo eu entendo que é por causa da falta de informação, sabe? E, cara, e principal, falta de tempo, né? Tipo, o cara não, quando a empresa não tem tempo, ele não tem a pessoa que vai se responsabilizar por isso, então é onde a gente entra, né? Sim. Seria nesse ponto aí. Muito bacana, mano. Muito show tu tá apresentando essa tua empresa e aproveitando uma dica final. O que tu acha que as empresas a partir de agora, como que elas podem começar a entrar nesse mundo do Google Meu Negócio, a performar o seu perfil da melhor forma? Cara, então eu acredito que a gente não consegue fazer tudo na vida, né, sozinho, a gente depende sempre de alguém e tá tudo bem. A gente sempre vai depender de outras pessoas. O que eu sempre direciono meus clientes quando eles não têm ali a verba, né, enfim, não querem investir nisso, pelo Sim. menos que consigam ter a consciência, né, e, sei lá, pagar uma consultoria, alguma coisa vai ter que investir, né, cara, porque é impossível hoje a gente não fazer um investimento para conseguir crescer mais ou melhorar o nosso negócio. Então eu vejo que uma dica especial assim que eu poderia dar é realmente procurar aprender sobre a plataforma. Se não quiser delegar essa função, que ensine para alguém interno, entendeu? Porque não fica refém de uma pessoa passar a perna ou de pegar às vezes, um profissional ruim e consegue internamente fazer essa gestão, porque não é um bicho de sete cabeças, então eu acredito que o conhecimento vai libertar, né? Então, é, acredito que essa é a melhor dica que eu posso dar, sabe? Ter esse conhecimento internamente. Hoje, para muitos clientes, além da nossa estrutura que a gente entrega a parte operacional, a gente também oferece uma consultoria no final do trabalho, para que, caso a pessoa não queira continuar conosco, não tenha verba, ela consiga ter uma pessoa internamente que consiga fazer isso. Então, acaba que além a gente não fica Bacana, mano. prendendo a pessoa, nós, né? E ao mesmo tempo a gente deixa ela com conhecimento prático ali para ela dar continuidade no trabalho. Fernando, valeu demais a presença. Teu assunto foi ótimo, conteúdo de excelente qualidade. Show de bola, cara. Eu agradeço aí mais uma vez o convite, né? Desejo muito sucesso aí pro teu canal. Um privilégio poder ter sido aí o primeiro convidado. Com certeza eu vou me Obrigado. lembrar disso aí. Tá, obrigado pelo convite. E para quem quiser aí, tem empresa, tem negócio local aqui na região, ou enfim, qualquer lugar do Brasil. Para quem assistiu o vídeo aqui no canal, se inscrever principalmente, né? Pode me chamar lá no Instagram, @gmn Servicos Digitais, underline, tá? Mas se botar só GMN Servicos Digitais já vai aparecer. E chama lá no direct, vai ganhar um diagnóstico, assim como aquele que eu apresentei, sem custo, tá? E a partir daí eu posso enviar ali e a pessoa já vai ter tudo bem certinho. Caso queira dar continuidade no nosso trabalho também, quiser contratar o nosso serviço, tudo bem, senão a gente continua amigo e vamos pra cima, beleza? Tamo junto. Fechou? Valeu. E para você que ficou até aqui o final e curtiu esse conteúdo, já se inscreve aí no canal, como o Fernando falou, para ficar por dentro dos próximos, que vem muita coisa boa por aí. Fechou? Bora. Valeu! Valeu.